A inquietação que te consome no meio da noite, aquele vazio que nenhuma conquista terrena consegue preencher, não é um defeito em sua alma. É o seu propósito divino tentando nascer. Quantas vezes você já se perguntou, no silêncio do seu coração: haverá em mim um dom? Teria o Deus do universo me escolhido para uma obra específica e eu, em minha cegueira, ainda não consegui enxergar? A vasta maioria dos homens e mulheres caminha por esta terra sem jamais perceber que dentro de si repousa uma herança celestial, um presente forjado na eternidade, um poder espiritual capaz não apenas de reescrever sua própria história, mas de se tornar um rio de águas vivas a transformar a vida de todos ao redor. E se eu te dissesse, com a ousadia que a verdade me concede, que este presente já habita em ti, mas permanece oculto, velado, porque ainda não aprendeste a silenciar o ruído do mundo para ouvir a voz que revela o caminho? E se eu te afirmasse que no sacrário do teu coração existe uma centelha do fogo divino, um dom que o Senhor depositou em ti antes mesmo que o mundo te conhecesse, um dom que pode trazer cura onde há ferida, libertação onde há cadeias, esperança onde reina o desespero e vida onde a morte parece ter a última palavra, um dom adormecido que aguarda apenas o toque do Espírito para despertar em chamas. Este é o cerne da nossa meditação de hoje. Desvendar como o Deus Altíssimo fala contigo e como Ele, em sua infinita sabedoria, revela o teu dom espiritual. Não falamos aqui de coisas comuns, passageiras ou terrenas. Tratamos de algo eterno, celestial, que possui raízes cravadas no coração do próprio Criador e que anseia por florescer em tua vida. Poucos conhecem este segredo. Muitos oram, jejuam, buscam respostas em sinais espetaculares, mas não compreendem que o processo para descobrir o dom espiritual é, ao mesmo tempo, mais misterioso e mais simples do que se pode imaginar. O Espírito Santo fala. Sim, ele sussurra, ele clama, ele se move. Mas a pergunta que ecoa nos corredores da tua alma é: tens escutado? Tens discernido os sopros divinos que indicam o teu chamado? A verdade é que o Senhor jamais deixa seus filhos no escuro. Ele sempre concede indícios, envia mensageiros, abre portas que ninguém pode fechar e fecha caminhos que te levariam à perdição. Tudo para te conduzir ao propósito sublime para o qual foste criado. Mas somente aqueles que estão atentos, cujos olhos espirituais foram abertos pela graça, conseguem perceber este mover soberano. Reflita agora, com sinceridade. E se a dor mais profunda que já sentiste, os desertos mais áridos que atravessaste e as lágrimas mais amargas que derramaste não fossem apenas sofrimento, mas as ferramentas do oleiro divino usadas para lapidar o dom que Ele já havia colocado em ti? Nada em tua vida foi em vão. Cada perda, cada vitória, cada silêncio ensurdecedor dos céus tinha um propósito. A vida espiritual é um enigma sagrado, e este enigma só se resolve quando entendemos o papel do dom que o Senhor nos confiou. Quando pensamos em dons espirituais, a mente humana tende a imaginar habilidades extraordinárias que surgem de forma repentina, quase como um relâmpago no céu. Contudo, a palavra de Deus nos revela um processo muito mais íntimo, profundo e cuidadosamente desenhado pelo Mestre. Um exemplo que arde em poder e verdade é a vida do profeta Jeremias. A Escritura nos narra que, ainda muito jovem, ele ouviu a voz do próprio Deus a declarar: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta." Jeremias capítulo 1, versículo 5. Medita nesta verdade por um instante. Teu dom não nasceu no momento em que decidiste servir a Deus. Ele já existia em ti desde o ventre de tua mãe, concebido na mente de Deus antes da fundação do mundo. Isto significa que o Criador não improvisa. Ele não olha para a tua vida e tenta te encaixar em algum ministério vago. Pelo contrário, ele te criou com o dom já depositado em teu ser. O grande desafio da tua jornada é descobrir e alinhar tua vida para que este dom floresça para a glória dele. Jeremias, assim como talvez tu te sintas hoje, foi tomado pelo medo. Ele respondeu: "Ah, Senhor Deus,
Eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Talvez hoje tu te olhes e vejas apenas incapacidade, pequenez, inadequação para a grandiosa obra que Deus tem para ti. Mas ouve a resposta do Senhor, que ecoa através dos séculos até alcançar teu coração. Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias capítulo 1, versículos 7 e 8. Esta é a certeza que acompanha a revelação do dom. Não és tu quem sustentas o dom, é o Senhor quem te sustenta. Agora, traz esta verdade para a tua própria vida. Quantas vezes já sentiste um desejo forte, um impulso santo no coração para fazer algo pelo reino, mas logo em seguida veio o medo, a dúvida, a sensação esmagadora de que não és capaz. É exatamente neste ponto de conflito, neste campo de batalha da alma, que está escondida a pista do teu dom. O inimigo de nossas almas tenta sufocar esta voz com a insegurança, pois ele sabe que se tu descobrires e aceitares o que Deus colocou em ti, te tornarás uma ameaça invencível ao reino das trevas. Jeremias não pediu para ser profeta. Não foi uma carreira que ele buscou. Foi Deus quem o revelou. Da mesma forma, muitas vezes o teu dom não será algo que procuras conscientemente, mas algo que, em um momento determinado, o Espírito Santo despertará. Pode ser através de uma palavra pregada que incendeia teu coração, de um sonho que se repete com insistência, de uma experiência espiritual que te marca de forma indelével. E como aconteceu com Jeremias, no início, poderás até resistir. Mas Deus insistirá, pois Ele conhece a semente que plantou dentro de ti. O dom espiritual não é apenas uma escolha, é algo que queima em teu interior, um fogo impossível de calar. Qual é este fogo que sentes? Qual é esta paixão que não se apaga mesmo quando tentas ignorá-la? É o chamado de Deus, insistindo em arder. A jornada de José, o sonhador, nos ensina que Deus frequentemente usa sinais repetidos, processos demorados e circunstâncias que parecem completamente contrárias para revelar o dom que ele plantou em nosso íntimo. José não começou sua caminhada no palácio, mas em noites interrompidas por sonhos que soavam grandiosos demais para um jovem pastor. Ele viu feixes de trigo se curvando e os astros se inclinando. E esta visão provocou não aplausos, mas incômodo, incompreensão e a hostilidade de seus próprios irmãos. É assim que o céu, muitas vezes, inicia uma conversa sobre propósito. A linguagem da promessa é sempre maior que a moldura do nosso presente, e por isso ela testa nossa fé, disciplina nossa alma e nos convida à humildade. O dom aparece primeiro como uma semente de visão. O fruto virá depois, mas somente quando a semente atravessar a terra escura do tempo e da provação. O poço, a caravana de mercadores, a casa de Potifar, a prisão injusta, nenhuma dessas estações cancelou o dom de José. Pelo contrário, cada uma funcionou como o cinzel do mestre, a ferramenta do artesão celestial que corta a pedra bruta para liberar o brilho escondido. A humilhação treinou o coração de José para que seu dom, quando manifesto, não se transformasse em um trono de orgulho. Aqui reside um princípio espiritual de implicações profundas. Deus não entrega destinos de palácio a corações que não aprenderam a obedecer e a servir quando ninguém está vendo. O dom que te levará às alturas primeiro te convida a descer às profundezas, para que a altura não te destrua. Observe como José interpretou os sonhos de outros antes de ver os seus plenamente cumpridos. Na prisão, diante do copeiro e do padeiro, ele praticou sua graça em escala pequena, longe dos holofotes, como quem treina músculos escondidos sob as vestes do cotidiano. A chave aqui é o serviço. Se desejas compreender o teu dom, começa a servir outros com aquilo que já percebes em ti. Oferece uma palavra de consolo, uma oração sincera, um ato de generosidade. O que Deus colocou em ti floresce quando rega a vida de alguém. E prepara-te para o teste do ainda não. O copeiro esqueceu-se de José por 2 longos anos, e o silêncio do céu parecia ter o peso de uma porta de ferro fechada para sempre. Mas aquele silêncio não era rejeição.
Era a marcenaria divina. Deus estava talhando o caráter do intérprete para que a interpretação não se tornasse uma plataforma para a vaidade. Quando o faraó teve um sonho que nenhum sábio do Egito pôde decifrar, aquele esquecimento antigo transformou-se em uma lembrança providencial. E o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus no cativeiro recebeu a oportunidade de falar diante do trono. Deus alinha oportunidade e maturidade. O dom já existia, mas a oportunidade exigia um José que soubesse administrar tanto a abundância quanto a escassez. E todo o processo o preparou exatamente para isso. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo. O fogo que consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Se os sonhos de José nos ensinam sobre a direção e a promessa que se desdobram ao longo do tempo, a visão de Isaías no templo nos revela outro aspecto essencial da revelação dos dons: a purificação pelo fogo da santidade. O profeta narra no capítulo 6 do seu livro que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins clamavam em adoração incessante: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquele cenário não era um mero espetáculo celestial, era um chamado profundo à alma do profeta. Antes de ouvir a sua missão, antes de receber a sua comissão, Isaías foi confrontado com a santidade avassaladora de Deus e, em contraste, com a sua própria impureza. Seu clamor ecoa a condição de todo homem que verdadeiramente encontra o Altíssimo. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui a jornada do dom não começa com a descoberta do poder, mas com o quebrantamento diante da glória. Perceba a ordem divina. Primeiro, a visão da majestade de Deus. Segundo, o reconhecimento da própria fraqueza e pecado. Terceiro, a purificação divina, e só então o envio. Um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Tocou seus lábios e declarou: A tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isto nos mostra que, muitas vezes, Deus só revela o nosso dom depois de nos levar a enxergar quem realmente somos, na luz de quem Ele é. A consciência do pecado não é uma barreira definitiva, mas a porta de entrada para o fogo que transforma. O dom espiritual não é apenas uma habilidade, é uma missão alinhada ao caráter do Deus 3 vezes santo. A brasa que toca os lábios de Isaías é uma metáfora viva e poderosa. Antes que o dom se manifeste em palavras proféticas, ele precisa ser consagrado no altar do sacrifício e da rendição. A sabedoria do Criador, que a ciência apenas começa a vislumbrar, mostra que experiências de admiração intensa, de assombro diante do sublime, ativam em nós a humildade e a percepção de pertencimento a algo maior. Isaías viveu essa experiência espiritual no templo, e dela nasceu uma disposição radical para servir. O verdadeiro dom sempre nasce em um ambiente de adoração genuína. Se desejas descobrir o teu, coloca-te na presença do Altíssimo. Cultiva a oração, o louvor, o silêncio reverente diante da sua palavra. Quanto mais contemplares a grandeza dele, mais claramente perceberás o pequeno, mais significativo, sinal que ele gravou em ti. Ouve a pergunta divina que ressoou no céu: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O dom se revela na intersecção entre a necessidade do mundo e a disponibilidade do coração. A resposta de Isaías, "Eis-me aqui, envia-me a mim", resume o segredo. A entrega precede a descoberta. Muitos esperam entender plenamente o dom para depois se disporem, mas a lógica do reino é o oposto. A disposição abre o espaço para que o Espírito Santo mostre claramente a função. Se José nos mostrou como Deus revela dons através de sonhos, e Isaías nos ensinou que o dom precisa ser purificado pela santidade, a vida de Ester nos revela uma dimensão igualmente crucial:
Deus também mostra qual é o nosso dom através do posicionamento estratégico em tempos críticos. Existem dons que não se revelam em ensaios pacíficos, mas em batalhas ferozes. Dons que não florescem na rotina comum, mas irrompem em momentos históricos, quando tudo parece estar em risco. Esther, uma jovem órfã criada por seu primo Mardoqueu, foi subitamente colocada no palácio real, tornando-se rainha da Pérsia. Aos olhos humanos, isto poderia parecer uma mera coincidência, um resultado da beleza e da graça. Mas, espiritualmente, era um posicionamento divino e estratégico. A Escritura Sagrada relata que, diante do decreto de morte contra todos os judeus, Mardoqueu enviou a Esther uma mensagem que ecoa até hoje. Quem sabe se para um tempo como este chegaste a este reino? Esther capítulo 4, versículo 14. Esta pergunta contém um mistério que se aplica diretamente a ti. Muitas vezes, o teu dom espiritual não será revelado por um sinal espetacular, mas pela súbita percepção de que foste colocado em uma determinada família, em um certo ambiente de trabalho, em um contexto específico, exatamente para cumprir um papel que só tu podes desempenhar. O chamado de Esther não se manifestou nos dias de festa e banquete, mas nos dias de ameaça e luto. Assim também acontece conosco. Quando o perigo ou a necessidade batem à nossa porta, aquilo que parecia ser apenas uma qualidade pessoal se transforma em um dom espiritual, pois passa a ser usado para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Esther precisou fazer uma escolha: permanecer no conforto silencioso do palácio ou arriscar a própria vida para cumprir o seu propósito. E foi na sua decisão que o seu dom se manifestou plenamente. O dom espiritual não é apenas algo que possuímos, é algo que escolhemos exercer quando o Espírito Santo nos move. A coragem de Esther foi o canal pelo qual a salvação do seu povo veio. Dons espirituais são ativados pela fé, especialmente quando essa fé exige risco. Se esperares que tudo esteja seguro e confortável, talvez nunca vejas o teu dom em ação. Mas quando decides dar um passo de fé, mesmo em meio ao medo, o poder de Deus se manifesta através de ti. Esther não agiu precipitadamente. Antes de se apresentar ao rei, ela pediu um jejum de 3 dias, demonstrando sua total dependência de Deus. O exercício do dom precisa estar enraizado na oração e na consagração. O dom não é uma força autônoma, é um canal de dependência do Altíssimo. Ela soube usar sua influência, sua eloquência e sua sensibilidade de forma precisa, no tempo exato. Esta é outra característica dos dons espirituais: o tempo divino. O Espírito Santo acende dons escondidos quando enfrentamos pressões extremas. É nas noites escuras da alma, nos decretos de morte, que o Senhor levanta guerreiros, intercessores, profetas e líderes. A vida de Moisés é um dos exemplos mais retumbantes de como Deus revela dons espirituais em meio àquilo que julgamos ser nossas maiores fraquezas e incapacidades. Quando o Senhor se apresentou a ele na sarça que ardia e não se consumia, em Êxodo capítulo 3, não estava apenas chamando um homem para libertar um povo. Estava revelando a Moisés um dom que ele próprio desconhecia por completo. É intrigante meditar que o grande libertador do povo hebreu, que se tornaria profeta, legislador e líder, iniciou este processo declarando sua total inaptidão. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Em outras palavras, Moisés acreditava que sua maior limitação residia exatamente na área onde Deus desejava manifestar seu poder. Isto nos ensina algo profundo e libertador. O dom espiritual não se apoia naquilo que julgamos ser nossa força, mas naquilo que o Espírito Santo decide capacitar. Moisés tentou argumentar, disse que não sabia falar, que ninguém acreditaria nele, que outro seria uma escolha melhor. Quantas vezes fazemos o mesmo? Olhamos-nos no espelho de nossa própria alma e dizemos: não tenho carisma suficiente para ensinar, não sei orar em voz alta, não tenho conhecimento profundo da Bíblia.
mas é justamente neste lugar de fraqueza que a glória de Deus se manifesta. Ele responde a Moisés: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo capítulo 4, versículo 11. O dom não nasce do esforço humano isolado. Nasce da parceria com o Criador, que se deleita em usar o vaso frágil para demonstrar a excelência do seu poder. É importante observar que Moisés já havia demonstrado sinais de seu chamado muito antes, quando, ainda jovem no Egito, defendeu um hebreu e matou um egípcio. Aquilo mostrou que a semente da justiça já ardia em seu coração, mas ainda não estava madura. Ele tentou agir com sua própria força, e o resultado foi o fracasso e a fuga para o deserto. 40 anos depois, o Senhor o encontrou para transformar aquele impulso humano em um dom consagrado. Este longo intervalo nos ensina outro princípio. Os dons espirituais frequentemente passam por longos períodos de silêncio e anonimato antes de serem revelados em plenitude. O tempo de deserto é o laboratório de Deus, onde o Espírito molda o caráter, ensina a disciplina e cultiva a humildade. A ciência moderna fala da capacidade do cérebro de se reorganizar e superar limitações, mas espiritualmente, vemos que o Espírito Santo reorganiza nossa vida inteira, nosso caráter e até mesmo nossa fala para que possamos exercer o dom. Moisés, que se dizia incapaz de falar, tornou-se a boca de Deus diante de Faraó e de toda a nação de Israel. Este contraste deixa claro que os dons espirituais não são meras expressões de habilidades naturais, mas graças sobrenaturais que transformam o incapaz em um instrumento poderoso. Até aqui, vimos que Deus revela dons em sonhos, em purificação, em posicionamentos históricos e até mesmo em nossas maiores fraquezas. Mas a vida de Davi acrescenta outra camada de profunda beleza a esta revelação. O dom espiritual também se manifesta no ordinário, naquilo que parece pequeno e invisível aos olhos dos homens. Antes de ser ungido rei, antes de enfrentar o gigante Golias, Davi era apenas um jovem pastor, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele passava seus dias no campo, tocando sua harpa, observando o rebanho e protegendo-o de predadores. Tudo isso parecia uma rotina sem valor, mas era exatamente nesse lugar de anonimato que Deus estava revelando e treinando seus dons. A Bíblia nos conta que, quando o profeta Samuel foi enviado para ungir o próximo rei de Israel, todos os irmãos mais velhos de Davi foram apresentados primeiro. Eram homens fortes, guerreiros, aparentemente mais qualificados. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Este versículo é a chave. O dom espiritual não é revelado pela aparência externa, mas por um coração que permanece fiel no secreto. Davi descobriu seus dons enquanto ninguém o observava. Foi no campo que ele desenvolveu a coragem para enfrentar o urso e o leão. Foi no campo que ele afinou seu coração em adoração, compondo salmos que até hoje edificam e consolam gerações. Foi no campo que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus no silêncio. Isto nos ensina que os dons espirituais não aparecem apenas em púlpitos ou palácios, mas em quartos de oração, em atividades diárias, na fidelidade nas pequenas coisas. Se desejas descobrir o teu dom, observa onde Deus já está te usando discretamente. O ordinário pode ser o berço do extraordinário. O episódio de Golias confirma esta verdade. Quando todo o exército de Israel estava aterrorizado diante do gigante, Davi se apresentou dizendo: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Davi não se apoiou em habilidades teóricas, mas em experiências vividas no secreto. O dom da coragem, da fé e da ousadia foi forjado quando ninguém aplaudia. A vitória diante do gigante foi apenas a manifestação pública de um dom que já vinha sendo exercitado em privado.
O que fazes hoje no silêncio pode ser a base do impacto que terás amanhã diante de multidões. Além da coragem, Davi tinha o dom da adoração, cultivado na prática cotidiana. Seus salmos expressam uma profundidade espiritual, uma intimidade com Deus, que revela um dom profético. Ele não tocava apenas notas musicais. Ele liberava uma atmosfera espiritual que transformava ambientes, como quando acalmava o espírito atormentado do rei Saul. Se a jornada de Davi nos ensinou que o dom floresce na fidelidade do cotidiano, a trajetória do apóstolo Pedro nos revela algo ainda mais surpreendente e consolador. O dom espiritual pode ser revelado e potencializado justamente no lugar da nossa maior queda, no ponto da nossa mais vergonhosa falha. Sim, o apóstolo que negou a Jesus 3 vezes diante de uma simples criada, o homem que jurou fidelidade eterna e em seguida se acovardou diante da pressão, foi exatamente aquele que Deus usou como a pedra fundamental no início da igreja. Isto nos mostra com uma clareza ofuscante que Deus não escolhe os perfeitos, mas os quebrantados. Pedro era impetuoso, explosivo, um homem de extremos. Sua personalidade forte parecia ser, ao mesmo tempo, uma bênção e um problema. Mas Jesus enxergava além da impulsividade. Ele via a paixão que, quando moldada pelo Espírito Santo, se tornaria uma ousadia santa. A negação de Pedro, narrada em Lucas capítulo 22, foi um momento de crise profunda, mas também de revelação. Ao ouvir o galo cantar e se lembrar das palavras de Jesus, Pedro chorou amargamente. Aqueles prantos não eram apenas lágrimas de remorso, mas o início de uma nova identidade. O choro que nasce da falha abre espaço para a graça que ativa os dons. Após a ressurreição, Jesus foi ao encontro de Pedro de maneira pessoal e restauradora. Em João capítulo 21, ele perguntou 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? E a cada resposta afirmativa de Pedro, Jesus o comissionava: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O que estava acontecendo ali não era apenas perdão, era a revelação e a confirmação de um dom. Pedro não foi restaurado apenas como discípulo, foi estabelecido como pastor e líder. A repetição de Jesus correspondeu à repetição da falha. 3 negações foram curadas por 3 confirmações de amor e chamado. Deus não apenas apaga os nossos erros, Ele os transforma em solo fértil para os dons espirituais. O livro de Atos confirma essa transformação de maneira poderosa. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, foi Pedro quem se levantou para pregar. Aquele que antes teve medo de uma criada, agora pregava com intrepidez para uma multidão, cheio do Espírito Santo. E cerca de 3.000 almas se converteram naquele único dia. O dom da pregação e da liderança pastoral não surgiu apesar da falha, mas nasceu da restauração que se seguiu a ela. As nossas falhas não destroem o dom. Pelo contrário, quando levadas ao arrependimento, podem ser o terreno onde ele é revelado com mais clareza e poder. Talvez tu carregues feridas do passado, falhas que parecem te desqualificar. À luz da história de Pedro, percebe que essas falhas podem ser a porta para a revelação do teu dom. O arrependimento sincero abre espaço para que Deus mostre aquilo que sempre esteve em ti, mas que precisava ser purificado pela graça. Se Pedro nos mostrou que os dons espirituais podem ser revelados na restauração após a falha, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus pode virar a história de alguém de cabeça para baixo e, nesse processo, revelar dons que estavam escondidos sob camadas de religiosidade, zelo cego e até mesmo perseguição. Antes de ser apóstolo, Paulo era Saulo de Tarso, um perseguidor implacável da igreja, convicto de que estava servindo a Deus ao prender e autorizar a morte de cristãos. O mesmo homem que respirava ameaças contra os discípulos se tornaria o maior missionário do Novo Testamento, autor de cartas que moldam a fé até hoje. Isto nos mostra que os dons de Deus não se limitam ao que parece óbvio ou provável. Eles podem emergir de vidas que pareciam completamente distantes da verdade. No caminho de Damasco, uma luz mais forte que o sol envolveu Saulo e ele ouviu a voz de Jesus.
Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos, capítulo 9, versículo 4. Essa pergunta foi o início de uma virada radical. A queda de Saulo não foi apenas física, foi simbólica. Seu orgulho foi derrubado, sua autoconfiança desmoronou e o espaço para a revelação do dom foi aberto. Ao se levantar cego, Saulo entendeu que a visão espiritual não nasce da força humana, mas da graça divina. Foi no escuro que ele começou a enxergar. O dom espiritual de Paulo era multifacetado: apóstolo, mestre, evangelista, escritor inspirado, plantador de igrejas. Mas repare como tudo isso estava, de certa forma, latente em sua vida antes da conversão. Seu conhecimento profundo da lei, sua formação aos pés de Gamaliel, sua disciplina e seu zelo. Tudo isso foi redirecionado por Deus. Ele pega até mesmo o que parecia ser desperdício, ou uma arma contra o reino, e transforma em uma ferramenta para o reino. O encontro com Cristo reprogramou não apenas suas crenças, mas toda a sua forma de ver o mundo. O perseguidor virou pregador. Mas note, o dom de Paulo foi confirmado na comunidade. Foi na igreja de Antioquia que ele foi separado para a obra missionária. Dons espirituais são confirmados no corpo de Cristo, para a edificação coletiva. Há também o mistério do espinho na carne. Paulo pediu 3 vezes que o Senhor o retirasse, mas ouviu. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dons espirituais não anulam nossas limitações. Pelo contrário, é na fraqueza que eles se manifestam com maior clareza. Chegamos ao fim desta jornada, e se você permaneceu até aqui, é porque o Senhor tinha algo preparado especialmente para você. Passamos por histórias profundas, e todas elas revelaram que o dom espiritual não é fruto do acaso, mas do encontro com o Deus vivo. O Espírito Santo já começou a mover as peças dentro de você. Para que eu saiba quem são aqueles que se deixaram transformar, comente agora mesmo. Eu sou escolhido para manifestar os dons de Deus. Ao escrever, você declara publicamente diante do céu e da terra que acredita no que o Senhor tem falado ao seu coração. Se ainda não é inscrito no canal Conexão Divina, inscreva-se agora. Este canal é uma extensão de uma igreja viva, onde milhares se alimentam espiritualmente. Ao se inscrever, você fortalece esta obra e se torna parte de uma corrente de luz. Agradeça ao Senhor por cada palavra, por cada revelação. O Espírito Santo te conduziu até aqui para te lembrar que você tem um propósito, que existe um dom em suas mãos, que sua vida tem direção. Lembre-se, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não importa o quão pequeno você se sinta, em Cristo seu dom será revelado para a glória dele. O céu já testemunhou sobre você. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la hoje. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e faça resplandecer sobre você a revelação do dom que Ele mesmo já colocou dentro do seu coração.